Podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Hoje eu tô aqui com um amigo que vocês já vão conhecer, Michel Robson. Se apresenta para esse povo aí. Meu Deus, a paz do Senhor a todo esse povo que tá ouvindo a gente aí, meu amigo, um prazer estar conhecendo vocês aqui com essa estrutura do Recomeçar, que é extraordinária. Eu tô certo que esse povo vai ouvir hoje, vai edificar a vida deles. Tô certo disso. Eu creio que vai ser um podcast incrível. Recomeçar já é profético, né? E quem não precisa recomeçar? Quem não precisa de um recomeço? E eu já quero entrar com essa pergunta. Robert, aonde foi ali o ponto ali que foi necessário recomeçar, um recomeço na sua vida? Meu amigo, eu sou um rapaz novo, né? Sou um rapaz novo, tenho 32 anos e o sonho do meu pai era que eu servisse a Marinha do Brasil. Fosse militar, né? Meu Sim. pai é militar e tal. O sonho dele era que eu fosse militar e eu passei no concurso de aprendiz de marinheiro. Viajei pra Fortaleza. Eita, que legal, hein? Isso, viajei pra Fortaleza, fiquei um ano lá. E aí retornei. Só que a verdade é que eu nunca me identifiquei. Entendeu? Era aquela coisa, meu pai tinha aquele desejo. O pai sempre quer o melhor pro seu filho, né? Dentro da ótica dele. Verdade. Não é isso? E aí, o que acontece? Eu fiquei durante 6 anos na Marinha. Num dado momento desse período eu tive problema com um sargento lá. Eu conto isso em algumas oportunidades que eu tenho. Eu tive um problema com um sargento lá. E aí, acabou que dentro desse período eu fui convidado a me retirar da Marinha. Poxa, aquilo ali foi uma tristeza muito grande pro meu pai. É uma decepção, né? Eu fui convidado a me retirar e ele sendo militar também, uma vergonha muito grande. Acredito que hoje a gente já superou isso lá em casa, mas foi um período muito complicado, muito complicado. E foi justamente nesse período difícil que eu saí de casa. Saí de casa, fui morar de favor com uma família, Rapaz. de pastores, chamado... Tem problema falar o nome deles aqui, Não, fica à vontade. Ah, isso é uma família do que mora no meu coração até hoje. Eu tenho uma gratidão extraordinária por eles. O pastor Silvio e a Camila me receberam dentro da casa deles, irmão. Me receberam dentro da casa deles. E eu morei ali durante um bom tempo. Fiquei trabalhando com eles na igreja, não é isso? E num dado momento, cara, a coisa começou a apertar. Eita. Né? Porque eu já tinha saído da Marinha, a realidade já não era mais aquela, né? E aí eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro, cara. Rapaz, Meu irmão, imagina pro meu pai que investiu a vida toda para que eu tivesse um bom estudo. O zelo do meu pai é o estudo. Até hoje é o que ele cobra de todos. É estudo, é instrução, né? Então, pro meu pai foi difícil. Eu compreendo. Hoje a gente tem consciência. Com a mente de jovem, a gente pensa que é o dono da razão. Verdade, verdade. Mas lá depois na frente a gente consegue compreender. E aí, a resposta para sua pergunta começa justamente nesse ponto, que é onde eu tenho que recomeçar, porque eu já não tenho mais a estrutura de militar, né, para fazer aquilo que desejava. E aí, uma vez trabalhando de servente de pedreiro, eu recebi uma oportunidade de trabalhar numa obra na Tijuca. Ah, meu irmão, aí começa a minha vida. Fui trabalhar exatamente na casa de um grande homem de Deus chamado pastor João Carlos Ferreira, né? Fui trabalhar de servente de obra na casa dele a convite de um grande amigo, Wilson, né? Fui trabalhar lá. E aí fiquei trabalhando ali durante um bom tempo. E eu fiquei trabalhando. E aí, como era muito longe de casa, né? O pastor João tinha vários quartos lá. Eu já tomei conta de um quarto. E fiquei ajudando ali, né? Ajudava na obra. E de noite estava com ele no culto.
Ajudava na obra, de noite estava com ele no culto. Chegou uma hora que a obra foi terminando, falou, e agora? Eu vou embora, como é que vai ser? Ele, não, você vai embora não, cara. Te agarrou, meu. Me agarrou, falou, você vai ficar aí. E aí ele é dono de uma grande rede de salão, chamada Kadosh Dai. E aí foi ali que a minha vida começou, né? Na igreja dele, eu encontrei uma moça que hoje é minha esposa, né? A chave virou quando tu encontrou esse pastor. Virou quando eu encontrei. E olha que loucura, cara, que eu até contei pra ele isso, que na minha primeira igreja, no meu primeiro contato com os pentecostais, eu devia ter uns 14 anos, eu recebi uma revelação. Eu creio muito nessas coisas, né? Creio muito. E eu recebi uma revelação a respeito de um homem que era a característica toda do pastor João. Quando pequeno eu não compreendi, mas depois que eu vi a coisa acontecendo, eu falei, é esse cara. É esse cara. Rapaz. Coisa terrível. Que testemunho. E aí eu recebi essa profecia de que esse homem me ajudaria muito na minha vida para que eu vivesse uma nova fase na minha história, meu irmão. E foi desse jeito que aconteceu. Eu ouvi da boca deles por diversas vezes que aonde ele chegasse, eu chegaria. E assim, é um cara com quem ele não tinha uma dívida comigo. Precisa desbloquear. Meu Ele Deus. não tinha uma dívida comigo. Mas acabou que ele colocou no coração dele o desejo de me ajudar. Meu irmão, talvez é isso também que esse povo precisa entender, que ainda tem gente assim. Sim. Né? Como o pastor Silvio, que me recebeu na casa dele, como o pastor João, que não me deixou vir embora, me segurou na igreja, na questão da obra. E aí, bem, eu casei na igreja dele, a minha esposa aprendeu todos os serviços com a esposa dele e hoje nós somos franqueados dele. Então, recomeçou tudo ali. Eu fui de servente de pedreiro a sócio dele. Rapaz. Exatamente. E aí, quando foi 4 anos, faz 4 anos atrás, eu ingressei na faculdade de engenharia civil, na qual eu me formo esse ano, em dezembro. Então, eu falei até para minha esposa, eu não sei se foi no meu aniversário, que eu falei para ela, eu falei, tá vendo, você casou com um servente de pedreiro, só que você não sabia que depois você ia ter um engenheiro sentado no sofá da sala. Rapaz, que testemunho, Vaso. É bacana. E essa pegada de marinha, depois tu virou um servente de pedreiro. Nessa fase de servente, tu sentiu falta da marinha? Assim, rapaz, você tocou num ponto que é terrível. Porque a estrutura que eu vim, tanto do militar quanto familiar, me dava uma certa comodidade. Meu pai sempre criou a gente com tudo. Então a gente era acostumado a ter tudo. Então, meu irmão, eu me vi eu por mim mesmo. Você tá entendendo? Aquela hora que você vai falar, mano, agora o negócio acontece ou acontece. Teve uma certa vez que eu tava virando massa, cara. E aí aconteceu justamente essa pergunta que você me fez. Eu comecei a pensar em tudo que eu tinha e aí a gente fica se perguntando, caramba, será que eu tô no caminho certo mesmo? Você tá entendendo? Às vezes aparecem essas perguntas, né? Sim. Que a gente tá acostumado com um berço de vitória, né? Tava bem posicionado, graças a Deus. E aí eu falei, cara, será que vai dar certo? Será que eu tô no caminho certo? Né? Mas hoje eu lembro daquele momento e digo assim, caramba, valeu. Valeu a pena. Valeu. Olhando assim pra tua história, a gente lembra um pouco de José, né? José na casa de Jacó ali, tu na marinha. Tá bem. Aí é vendido, é o servente pedreiro na tua história. Mas depois tem uma exaltação, né? Uma exaltação da parte de Deus que foi uma virada de chave. E assim, eu carrego algo comigo
meu amigo, eu carrego algo comigo que é muito difícil a gente ver no pessoal hoje, Sim. né? É a questão de saber entrar, saber sair, o respeito ao próximo, né? É o que a gente ouve muita gente ministrando. Sim. E é uma realidade. Assim, o talento, ele abre uma porta, mas o seu comportamento mantém aquela porta É o caráter, aberta. né? Você tá entendendo? Então, alguém pode estar com um coração desejoso de te ajudar, mas se vê que o teu caráter é defeituoso, logo aquele desejo se acaba. Sim. O que sustenta o desejo das pessoas te ajudarem é ela saber, cara, vai valer o investimento que eu tô fazendo nesse cara. Sim. Ainda que esse cara não tenha nada para me retornar agora, mas eu enxergo que ele tem um potencial, ele tem caráter. Você tá entendendo? Ele é verdadeiro, então é isso que eu trouxe, graças a Deus. Meu pai, mesmo sem servir ao Senhor, sempre prezou, né? Por ensinar que a gente fosse homem na palavra. Você tá entendendo? Legal, cara. Fôssemos sérios, respeitosos. E eu acredito que isso foi algo que potencializou que eu permanecesse nos lugares por onde passei. É uma frase que eu carrego comigo, né? O altar, ele revela o dom. Mas a mesa revela o caráter. Revela o caráter, meu irmão. Então tem gente que em cima do altar é uma benção, mas quando tu traz pra mesa... Esse é um problema seríssimo. Esse é um problema seríssimo. Do nosso meio pentecostal, nós né? sofremos no nosso meio. E, assim, que talvez a galera vai estar vendo esse vídeo aí, eu tenho certeza, e que eles tenham como exemplo isso pra eles, meu irmão. Você tá entendendo? Busque se aperfeiçoar no conhecimento. Você tá entendendo? Busque se inteirar das coisas da sua igreja, porque isso te traz a realidade. Era o que a gente estava conversando. Sim. Daqui a pouco. Nós sabemos que tem muita gente que tem certos comportamentos, que seja na mesa, que seja na igreja, porque às vezes não tem o conhecimento do que acontece nas entrelinhas Sim. de uma igreja. Você tá entendendo? O cara que tá introduzido, meu amigo, nas entrelinhas de uma igreja, ele não tem tempo pra soberba. Porque é um nível. Um dia você tá sentado na mesa com os poderosos, outro dia você tá visitando a velhinha lá no alto da comunidade. Desse jeito. Você tá entendendo? Então o cara que tem o pé no chão de saber, não, calma aí. Alguém trabalhou pra me trazer aqui. Eu tô comendo um prato que uma irmã teve que chegar aqui cedo pra preparar. Você tá entendendo? Rolou uma lista de doação pra essa recepção acontecer. Sim. Você tá entendendo? Não é do nada. Não é todo mundo que tá rasgando dinheiro, não, meu irmão. Você tá entendendo? Então, eu procuro caminhar dentro dessa realidade e a gente não é melhor do que ninguém, meu. A gente não é melhor do que ninguém. Qualquer um, se ficar 3 dias sem tomar banho, vai feder. Sim. Não é? Verdade. Então, a soberba é uma perca de tempo e eu tô certo que se a gente se introduzir de verdade no que é a igreja, a gente se torna ser humanos melhores. Porque a igreja tem esse poder de forjar a gente. Verdade. Tem ou não tem? Tem esse poder de forjar a gente, tornar a gente melhor, né? E aí, você senta, o senhor como pastor, vai saber. Um pastor, quando senta com um rapaz que nem a gente, pelas nossas palavras, ele sabe identificar o cara que é introduzido na obra e o cara que só passa lá pra ministrar e vai embora. Verdade. O pastor sabe identificar, entendeu? Com certeza, A né? conversa casa, É. né? A conversa casa. Então, que a gente possa botar o nosso pezinho no chão, que nem tudo é um mar de maravilha, né? Verdade, meu pastor. E como começou, pastor? O ministerial aí. A chamada aí. O senhor hoje tá com os corinhos aí viralizados. Forte. Eu sempre tive, meu amigo, essa paixão por corinho de fogo. Desde essa primeira igreja não sei se eu já falei o nome dela, da pastora Diva, né? Eu sempre tive essa paixão pelo corinho de fogo. E aí, o que acontece? Uma paixão que eu tinha pelo pastor Melvin, cara. Meu Deus. Eu me lembro de uma Raiz, vez, né? rapaz, então a gente tem que respeitar. Porque esses caras construíram um negócio Sim. muito legal. Você tá entendendo? Respeitoso, Sim. né? Eu me lembro de uma vez, cara, que eu tava numa
numa vigília, e uma irmã, numa vigília dessa, né? Da primeira igreja. E uma irmã chegou com um CD. Eu quero cantar um playback aqui. Aí botou o CD, só que o CD não era playback. Era cantado normal. Quem era que tava cantando? Pastor Melvin. Meu irmão, foi uma loucura. Eu sei que nós... Acabou o CD, a gente botou pra tocar de novo no meio da vigília. De tão louco que a gente ficou. Meu irmão, eu criei uma paixão pro Corinho de Fogo dali, cara. Falei, mano, Corinho de Fogo é minha vida agora. Gostou mesmo. Foi nele. O negócio começou nele. Entendeu? Cantando as canções dele. E aí não teve jeito, né? A gente não para. E aí foi o que me carregou e o que me carrega até hoje. E acabou se tornando essa minha identidade aí. Todo mundo que fala de Pastor Michel já associa o Corinho de Fogo. Que marcou já marcou, né? Marcou. E a ambulância recuando. E esse mistério aí, como é que surgiu? Eu vou te falar. Autoria sua, esse corinho? Deixa eu te contar a história. Eu não tinha pretensão nenhuma de gravar. Porque essa questão da ambulância recuando foi uma revelação, cara. Você tá entendendo? O pastor Messias Santo do Portão de Ferro tava fazendo um culto de ações de graça lá na igreja. E aí, um dado momento, Samuel Leotério cantando e tal, ele me entrega o microfone, o Max vem do meu lado e grita pra mim assim, dá um brado aí, canta aí, canta aí. E eu falei, calma, Max, calma aí, calma aí. Meu irmão, eu tava dentro de uma visão. E eu falei, caramba. E sem perceber, eu comecei a cantar o que eu tava vendo na visão. Que era justamente isso. Eu tava vendo Deus dando um livramento pro Messias. E que dentro desse livramento não haveria a necessidade de que um suporte terreno chegasse, porque a mão de Deus já tinha feito o trabalho por ele. E aí, nessa junção, nesse mix de informações da revelação, pintou essa parada, a ambulância recuando e a cova fechando. Que isso. Meu irmão, foi uma loucura. Só que sem vaidade nenhuma, saiu. E, meu irmão, no outro dia, quando tem um menino que trabalha comigo, que o nome dele é Isaac. Quando o Isaac cortou e postou essa ambulância recuando. Meu irmão. Virou. Foi questão de dias. Tava na boca de todo mundo, a ambulância recuando, cova fechando. E era só esse trecho, né? Era só esse trecho. Olha que loucura, era só esse trecho. Aí, o negócio viralizou. E o pessoal começou a perguntar, mas é só isso? Só tem isso? Eu falei, gente, eu não tenho mais. Tem mais, é isso. Isso não é canção, isso é uma revelação. Aí eu recebi uma ligação do Thiago Pereira. Meu Deus, meu coração se encheu de alegria. Sempre fui fã deles, né? Ardendo em do Fogo. Ardendo em Fogo. Meu Deus, aquela família ali a caneta tá com eles, né, irmão? E aí, eu recebi uma ligação e o Thiago falou com essas palavras. Meu irmão, eu tava aqui em casa e Deus mandou te ligar. Deus mandou te ligar. Falou, Thiago, você vai ajudar ele. Rapaz. Aí o Thiago terminou de escrever a música. Foi o Thiago que fez essa parte. Deus me deu uma visão. Eita. Aí, montou essa parte aí. E essa parte Deus me deu uma visão em cima realmente da revelação, em cima da história que eu contei pra ele. De tudo que tava acontecendo. Meu irmão, eles são extraordinários escrevendo, cara. E aí, me recebeu na casa dele pra ensaiar, muito interessado. Você vê, é um negócio muito louco. É costumeiro acontecer isso comigo. Pessoas muito interessadas em me ajudar. É Deus que apresenta pessoas, né? É Deus. É só Deus, é só Deus. Assim, a gente não tem nada pra oferecer, né? É só Deus mesmo. Verdade. E aí, aconteceu desse jeito. Ele montou a canção, a gente foi em parceria com o Joel da Celebrai, que foi um braço, meu irmão. Foi um braço. E aí saiu o clipe aí, que já tá daqui a pouco aí batendo 2 milhões de visualizações. Rapaz. Aí. Deu certo, meu. Deu certo. Dá pra soltar um trecho aí? É isso mesmo. Pega aí. Deus me deu uma visão, vi laços de morte preparado pros irmãos. Enquanto o guerreiro se aproximava,
aquela nuvem negra ele dissipava. Eu ouvi uma voz que bradava do céu: não é anjo, sou eu mesmo, teu Senhor, tô trabalhando. Com as minhas mãos eu recuo a ambulância, e nesse momento a cova eu tô fechando. A ambulância recuando, cova fechando, ambulância recuando, cova fechando, ambulância recuando, cova fechando, cova fechando, cova fechando. Virou culto. Virou! Forte Maravilha. demais, irmão. Deu certo, veio canção Livramento, bacana, né? Mano, Corinho de livramento, né? você vê que, assim, eu me questionei e me questiono até hoje, porque se você... É uma música muito simples. Sim. Mas É tem uma uma pegada, né? É uma mensagem muito simples, porém encontrou um público que conseguiu... Eu recebo testemunhos de pessoas que disseram assim: pastor, eu tava com um filho no CTI. Escutou a música? Eu botei... O meu filho se recuperou, tô com meu filho em casa. Eu creio, eu acredito. Eu recebi o vídeo de uma mãe. Eu fico tentando associar, mas aí a gente não explica Deus. É uma revelação, né? Meu irmão, Deus. a gente não explica Deus. Sim. E foi o que eu expliquei quando eu cantei. Quando eu canto a canção, eu explico para as pessoas que essa canção da ambulância é só a gente deixando claro que Deus, quando quer, faz na frente do homem. Sim. Deus chega primeiro. Eu ainda creio num Deus que pega o laudo que o médico deu e fala assim: meu irmão, não vai ser isso aí, não. Eu acredito. A última palavra vem dele, A né? última palavra, você tá entendendo? Então, a questão dessa música da ambulância recuando não é invalidar recursos terrenos, porque a gente sabe que quem deu os médicos foi o Senhor, mas que nós temos um Deus que chega primeiro. Verdade. A gente está vivendo um tempo onde até nós, como crentes, corremos em todos os homens e depois no Senhor, Sim. né? A gente vai em todos os recursos e depois em Deus. E a gente mora no Rio de Janeiro, né, irmão? A gente mora no Rio de Janeiro. Quando, na verdade, a oração, buscar o Senhor tem que ser a nossa primeira opção. Verdade. Nosso primeiro ataque. Então, a canção da ambulância é exatamente isso. É saber que Deus chega primeiro. E Deus está levantando uma galera do Corim, né? Tem a família Cavalcante, Livramento da Favela. Meu Deus. Também, né? É um Roseli, louvor. Renato, extraordinário, meu irmão. E esse louvor e ambulância recuando também tem a ver com isso, irmão. Porque muitas das vezes, quanto que a mãe não tá orando ali pelo filho que tá envolvido ali no tráfico? É isso mesmo. Né? A mãe tá orando ali para que o Senhor, ele dê o livramento, porque ele tá ali tirando o turno dele, mas a mãe tá orando. A mãe tá orando e assim... a oração é para que Deus traga a consciência à pessoa, né? É o livramento. Não sei se você já ouviu o livramento da Roseli. Sim, sim. Pô, meu irmão, coisa extraordinária. Na verdade, ela tá contando a história dela. É verdade. Então, isso é bacana, tem vivência, tem um interior da canção. Você tá entendendo? Então, a mensagem da ambulância é essa aí. Jesus chega primeiro, Jesus pode fazer. A mensagem é essa. Eu creio muito nisso. Tá? Apesar da gente viver um período, meu pastor, onde muitas pessoas brincam com a fé, eu acredito que essa minoria não tem o poder de influenciar a maioria. Sim, ainda tem os remanescentes. Deus tem os seus. Sim, eu creio. Deus disse a Elias: Elias, se não for você, meu irmão, tem 7 mil. eu tô com a galera aqui. Sim. Você tá entendendo? Eu peguei. Então, se for você, meu irmão, eu tô com a galera aqui. Não quer? Eu levanto outro, irmão. Eu levanto outro. Você tá entendendo? Então, é exatamente isso. Deus tem os seus remanescentes. A gente sabe que tem gente que brinca, gente que manipula a fé. Mas isso não é de hoje, meu irmão. Isso é desde o tempo de Jesus. Você tá entendendo? Quando o demônio pergunta, o rapaz: meu irmão, eu conheço o Paulo, conheço Apolo, e você, quem é? Você tá entendendo? Então tem muito, mas Deus tem os seus, meu irmão. Amém. Deus tem os seus. E é a esses que a gente deve se apegar. Eu creio. Né? É esse que a gente tem que ter como exemplo. Como exemplo. A palavra é exatamente essa. Forte. Entendeu? É exatamente essa. Eu não tem que entrar nessa também, porque isso aí tá viralizado, né? Acesso que é teu, traidor não vai entrar. E como é que surgiu esse aí?
Eu dirijo um trabalho na minha igreja. Vai fazer 9 anos agora, dia 14 de abril. 9 anos. E aí, nesse trabalho, sai toda hora um pedacinho de uma canção, entendeu? É um céu lá então, né? Meu irmão, ali é um mistério ali, né? Ali é o meu lugar. Tá entendendo, não? Eu vou pisar nessa Meu terra irmão, aí, vai ser um prazer te receber lá. Escuta, é um negócio muito leve. Eu tenho umas irmãs de oração lá, umas mulheres de oração que cooperam com a gente lá. E a coisa flui. Não é forçado, a coisa flui. Quando você vê, é que nem ambulância recuando. Já foi. É alguém que vem me falar. Pô, mano, essa canção aí... Eu, qual? Essa aí que tu cantou. E esse acesso que é teu é justamente essa. Entendeu? Uma dessas canções que foi assim, no meio de uma ministração, saiu. Entendeu? Acesso que é teu, traidor não vai entrar. Eu tava ministrando sobre a passagem do Mar Vermelho com Moisés, né? E essa canção Acesso que é Teu fala justamente sobre isso. Ela começa: Faraó entrou, não era pra entrar, meu pai fechou o que abriu pra tu passar. Você tá entendendo? Porque Faraó entra no acesso que Deus abre pra dar livramento aos hebreus. Então, é justamente sobre isso que eu canto. Porque a Bíblia diz que quando o Faraó entra, ali ele é aniquilado. Então, era livramento para os hebreus. Sim. Mas para Faraó não era. Tá entendendo? Sim. É Deus dizendo: meu irmão, o acesso que eu abri de livramento foi pro meu povo, não foi para você não, cara. Perseguidor não entra no acesso que eu abro, tá entendendo? Sim. Então, a canção é exatamente isso. E aí, surgiu assim, no meio de uma ministração. E tá na boca do povo. Tá na boca do povo. E outra coisa, ela tá pareada com a ambulância, mano. É? Tá pareada com a ambulância. E daqui a pouco vai sair uma notícia aí. Eita, Jesus. Vai dar certo. Tá vindo coisa nova aí? Vem coisa nova. A gente tá estudando para poder montar um álbum, né? Sim. E eu tenho certeza que é o propósito do meu coração, né? Que pessoas sejam alcançadas, né? Vidas sejam transformadas. A gente está vivendo um período hoje de muitos ataques emocionais. Sim, muito. A gente está nesse período, né? Muitas pessoas tendo, assim, a sua estrutura psicológica muito abalada, né? E eu tô procurando carregar uma mensagem que traga força justamente nessa questão, para que a pessoa possa compreender: meu irmão, Deus é Deus. Sim. Vamos lá, vamos se levantar. Então, eu procuro caminhar em torno disso para que a gente seja uma ferramenta na mão de Deus. Né? E em cima desse teu louvor aí, tem uma frase que tá viralizada aí também: perdão dado, mas acesso negado. Tem a ver com essa música ou é uma frase diferente? Meu irmão, essa frase não tá na canção. Sim. Né? Mas é um dos estouros aí. Que essas coisas que o povo ouve nos cultos, né? Sim. Fala: meu irmão, e aí? Pegou, virou, né? virou. Entendeu? E é uma frase muito forte, né? Muito forte. Porque quem te traiu não pode ter o acesso liberado. Não pode. Senão vai te trair de novo, né? Vai. Né? Vai. E assim, a gente sabe que perdoar não é esquecer. Sim. A gente não sofre de amnésia. Mas a gente sabe, assim, não dói mais. É aquela marca, né? Tá aqui, tá lá, mas não sente mais dor. Não sente mais dor, meu irmão. Você tá entendendo? Não sente mais dor. É exatamente isso. Né? E assim, essa questão de ter o acesso de novo é um sério risco para se machucar de novo, né? Que isso? Vai abrir o acesso para quem já te feriu? E aí, como é que vai ser? Foi isso que eu encontrei. Ainda que a Bíblia mande a gente amar quem nos persegue, né? Mas que a gente exercite o amor por quem nos persegue, amando a nós primeiro. Sim. E sem trazer pra perto, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como a nós. Se a gente não se ama, meu irmão, não tem como. Se você não se respeita, é o segundo mandamento, né? Não infrinja os seus limites, não paga pra ver, cara.
Você tá entendendo? Senão você vai abrir caminho pra traição de novo. Não é? Verdade. Então, é exatamente isso. Vamos pra cima? Vamos que vamos. Uma experiência que você viveu com Deus que marcou a tua vida. Meu amigo, uma experiência... Eu vivi tantas experiências com Deus, mas essa me marcou de uma forma extraordinária. Eu saí da Marinha, como eu falei pra você, e eu tava morando na casa do pastor Silvio. Uma vez deitado no quarto, cheio de conta mesmo. Eu estava cheio de conta. E eu deitado no quarto, falei, Senhor, ferrou. Olha como é que eu tô, todo enrolado. Meu irmão, eu não sei se o pessoal que tá ouvindo crê nessas coisas, tá? Mas eu vivi. Eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. Abre a conta do banco agora. Que isso, mano? Meu irmão, é isso, rapaz. Loucura. Abre a conta do banco. Eu falei, abri conta do banco pra quê? A única coisa que tem lá é saldo negativo. Abre. Parão. Quando eu abri a conta do banco, o meu saldo negativo estava pago e tinha um saldo positivo de R$8.700 na minha conta. Mano? Liguei pro Santander para perguntar de onde tinha vindo, nem o povo do Santander sabia explicar. A mulher falou, faça mão proveito do dinheiro, senhor, deve ser seu. Então, eu não sei se você já recebeu, mas eu já recebi um Pix do Senhor. Eita, isso é do céu, né? Esse veio do céu, meu irmão. É do céu, vou te falar, é o cuidado de Deus, é o bendito do maná, que Deus fala assim, gente, não precisa guardar não. Amanhã o papai volta pra dar mais um. Não é? Não é a providência diária? Deus cuida mesmo. Aconteceu isso lá na igreja, a gente tava na campanha lá, e eu pedi o pessoal pra levantar o telefone na hora da oração. Ele falou, levantou, do nada eu sermi com isso. Direção de Deus, né? Aí, irmão, levanta o telefone aí e vamos orar. Se você crer, vai chegar recurso e vai ser através do seu telefone que o recurso vai chegar. Meu Deus. O seu telefone vai tocar, alguém vai te mandar mensagem, alguém vai te ligar. E a irmã teve a fé maior. E eu orei. No outro culto a irmã levantou a mão. Com o voto já na mão, já... Meu Deus. Trouxe o voto. Falou, pastor, Deus faz, cara. Caiu o X aqui na minha conta. A outra foi lá agora, lá também levou um voto. Meu Deus. Ela perdeu tudo, pastor. Perdeu a casa, perdeu o carro. Eu creio que ela vai ouvir o podcast. Perdeu tudo. Ela é lá de Bangu e ela sai de Bangu pra Caxias pra ir lá no culto da gente. Aí ela não vai sempre, mas sempre que dá, ela aparece. Aí ela chegou lá e levantou a mão. Pastor, eu quero dar um testemunho. Falou pra minha esposa falou, a irmã quer dar um testemunho. Eu falei, nem sabia o que era. Acabou a palavra, né? Acabou o mover de Deus ali. Eu falei, vamos ouvir a irmã que tem um testemunho. Já tinha um tempo que a irmã não aparecia. A irmã falou que 3 horas da manhã caiu um dinheiro na conta dela, filho. Só que ela não viu. Que isso, cara? E ela foi pra casa lotérica pagar um negócio lá. Quando ela abriu... Meu Deus. Mano, tinha muito dinheiro. Ela não estipulou o valor, mas ela pagou. Ela comprou com esse dinheiro a casa que ela perdeu, o carro, comprou um outro carro. Meu Deus. Aquilo que ela perdeu, o Senhor restituiu ela. E ela falou lá que ela não sabe, ninguém sabe como aquele dinheiro caiu ali. E a Caixa falou que era um dinheiro dela que tava lá e liberaram. Meu Deus. Não, eu não tenho dúvida que Deus faça, não. E ela foi lá e honrou, filho. Aqui, pastor, trouxe meu voto. Falou pra igreja, ó, tô entregando meu voto. A verdade é que Deus sabe por quem faz, né? Só que eu vou falar algo aqui que vai te assustar. A irmã nem cristã é. Ai. É simpatizante da fé. Ela só vai no culto. E a gente faz o apelo, maluco. É uma guerra pra ela aceitar Jesus. Se ela ouvir isso, ela vai. Ela vai lá, falei, hoje? Não, pastor. E eu falei pra igreja, algumas pessoas até me levaram, acho que creio que não me entenderam. Porque eu
depois eu fui, outro culto depois, ela não tava. Nesse culto foram duas irmãs que contou testemunho. Uma fez um voto, comprou uma moto. E a irmã comprou a moto. E esse outro deu esse testemunho. Aí eu fui e falei pra igreja. Falei, irmãos, você percebeu que as duas irmãs que vieram aqui e receberam algo de Deus e entregaram o voto não era evangélica? Que as duas não eram. Meu Deus. Sabe por quê? Porque para Deus fazer, para Deus abrir, para Deus abençoar, você não precisa ser cristão, você precisa ter fé. Precisa ter fé. Porque a salvação não tem nada a ver com milagre, irmão. É isso aí. Tem gente que vai ser salvo, mas não vai conquistar nada nessa Não terra. vai conquistar nada, mesmo. E tem gente que vai conquistar muita coisa na terra e não vai ser salvo. Porque milagre não tem nada a ver com salvação. É isso aí. Só que uma coisa elas têm, fé para receber, E se tiver fé, né? meu irmão, se tiver fé, acabou. E o teu testemunho aí, eu vi acontecer em pessoas lá e contaram o testemunho do que o Senhor faz. E Ele faz. É a fé, mano. Sim. E é viver a prova. Aí tu pagou tudo também, né? Eu paguei geral, fiquei de boa. Fiquei de boa, graças a Deus. Ah, eu vou te falar. É a mão de Deus mesmo, meu irmão. É a mão de Deus falando, deixando claro, meu irmão. Eu não prometi que ia te honrar, cara. Então eu vou ser tudo teu, vou ser o calçado do teu pé, tua camisa, tua calça, tua comida, eu vou ser tudo teu, pô. Igual ele fazia com os hebreus, né? Sandália não gastava, roupa não gastava. É isso aí, meu irmão. Você tá entendendo? É. E eu vou te falar, meu amigo, é o que me deixa claro todo dia. De manhã, quando eu levanto, é o que fica claro todo dia. Esses testemunhos é o que deixa claro pra mim, meu irmão. Eu sou nada não, cara. Você tá alcançando vidas, né? Sou nada não, mano. Eu sou dependente do Senhor. Dia que Deus não quiser mais nada comigo, acabou. Entendeu? É isso aí. A gente é dependente de Deus, cara. Se não for Deus na nossa vida, meu irmão. Se não for Deus suprindo, se não for Deus abrindo, se não for Deus fazendo alguém lembrar de você, acabou, meu irmão. Verdade. Acabou. Não tem network certo. Né? Verdade. Então, nós estamos aí. Nós estamos na dependência do Senhor. Verdade, meu pastor. Pastor, qual é a sua maior motivação? Meu amigo, hoje como um pai de família, né? Hoje como um pai de família, eu tenho como propósito de vida, né? Produzir o melhor para minha família, né? E ter um lar temente ao Senhor. Entendeu? Por que eu te digo isso? Que essa é a minha... Isso é o que me motiva. Esse propósito é o que me motiva. Porque é muito triste. É muito triste você ministrar alegria para as pessoas e chegar em casa com a tua casa destruída. Sim, sim. Você tá entendendo? Então, eu não quero viver uma fantasia. Eu não quero viver um show, um momento. Então, a minha maior motivação é conseguir ser transparente o bastante para dizer, meu irmão, o que eu ministro é o que eu vivo. Tá entendendo? É essa alegria. É você chegar com a sua esposa e a sua esposa não ser aquela mulher que aprendeu a fingir que tá bem. Entendendo? É aquela mulher que diz assim, não, calma aí. Lá em casa tem um homem de Deus, meu irmão. Sim. Você tá entendendo? Então, a minha maior motivação é essa. E eu sigo baseado por isso. Eu sou um cara que eu não gosto de maquiar, sou sincerão, quadrado. Sim. Né? Eu digo pra ela assim, meu irmão, quem é quadrado não rola. Né? Então, eu sou isso. Quem me acompanha sabe que eu sou desse jeito. Entendeu? Não é um negócio de bobeira, maquiar, vamos fingir, não é comigo não. Sim. É isso aqui, meu irmão. Vamos sentar nessa calçada aqui, pega essa quentinha que não tem dinheiro, entendeu? Então, é isso. Deus faz, né? E Deus vai fazendo. Você tá entendendo? Mas a minha maior motivação é essa. É conseguir que eu tenha
no meu lar, no meu convívio privado, aquilo que eu ministro no externo. Entendeu? Que eu consiga ter a paz que eu ministro pros outros. Né? Você vê o relato de Sim. tantas pessoas, tanto no meio cristão quanto no meio secular, pessoas que transmitem alegria que não vivem. Sim, A gente conhece, sim. tá entendendo? E há pessoas que você olha na internet e acha, caramba, fulano é... Ou tu chama pra perto, E aí né? quando você vai, meu irmão, que vida é essa? Então eu luto contra isso todo dia. Sim. Todo dia. Entendeu? E aí é até um conselho a quem me ouve, para que esse propósito aconteça, essa motivação tenha a palavra que eu posso usar, que essa motivação possa se sustentar, eu procuro manter colocando a mão sempre onde eu posso alcançar. Entendeu? De Forte forma isso, que hein? a gente não tenha que viver para mostrar que temos ou possuímos ou chegamos, não. Que a gente não, esse aqui Deus me deu até aqui, então é até aqui. Deus for acrescentando, alargando a tendinha devagarzinho, vai ser no tempo do Senhor, né? Ele tá fazendo, Ele né? tá fazendo. Devagarzinho a coisa vai acontecendo. A gente não precisa forçar a porta que a gente anda com o dono da chave. Sim. Entendeu ou não? Então, e assim, hoje eu tenho a consciência que vai ter lugares que eu não vou chegar, porque Deus não tem aquele lugar pra mim, cara. Sim. Tá entendendo? Posso fazer amizade. Eu não tenho costume, não digo isso por soberbo, nem nada. Eu não tenho costume, eu converso até com o missionário Gustavo, sempre que é o que faz a agenda lá, me ajuda. Missionário Gustavo, um abraço, meu amigo. Gustavo é uma graça. É. Marca você trazer o Gustavo aqui. Gustavo é uma graça. Mas eu não tenho, assim, por costume, pedir, pô, fulano, me recebe aí e tal. Sim. Eu não tenho por costume, porque eu entendo que o tempo de Deus Te leva. leva, meu irmão. A pressa, ela pode ser um abismo? Vou te falar que a pressa, além de ser um abismo, é um grande atrapalhador. Porque você chegar antes que Deus quisesse te colocar, meu irmão, e aí? Sim. Aí quem era pra te amar não vai gostar. Quem era pra te ajudar não vai ajudar. Porque você foi fora do relógio do Senhor. Sim. O Você maior entendeu? inimigo é o tempo, né? Se não souber lidar Irmão, com o tempo, fica no teu quadrado. Se não abriu tudo que você quer, filho, vai trabalhando. uma hora abre. Uma hora abre. E outra coisa, meu amigo, vai ter lugares que eu não vou chegar. Preciso ter essa consciência. Sim. Eu não vou em todos os lugares, não, mano. Tem lugares que eu não vou ir. E aí? Tem lugar que não é pra mim ir, tem lugar pra um outro amigo ir. Eu acredito que Deus tem um mapa grandão falando, meu irmão, Sim. aqui você vai, aqui quem vai é fulano. Sim. E se a gente ficar tentando forçar, a gente acaba perdendo o que Deus tem pra nós, porque estamos andando na contramão da promessa. Forte isso, hein? Não é? Muito. Então, a minha motivação, que foi a sua pergunta, minha motivação é essa, cara. Eu tenho por motivação cuidar da minha família, ser um exemplo em casa para que eu viva em verdade. Forte. Entendeu? Quem é o pastor Michel Robert? Amigo, o pastor Michel Robert hoje é o cara que se divide para fazer um monte de coisa. Só Deus na minha vida, né? Empresário, né? Ó, rapaz, hoje eu curso engenharia civil, administro 2 salões que é da franquia do nosso pastor. Tô aí com essa mutueira de agenda aí que Soprou? soprou, aconteceu, e a gente não é maluco de não ir, né? Sim. É o que Deus quer pra nós, então a gente entra, né? Sou esse cara. Na minha igreja, eu dirijo esse trabalho da Terça da Unção há 9 anos. Qual o horário lá? O horário é de 19 às 21h30. Pessoal, todo mundo pensa que o culto é de manhã ou de tarde. É, parecia ser ciclo de oração, eu também pensei. Mas a Terça da Unção é mesa, mas é de noite. Forte. É de noite.
tá? Fazer 9 anos, que passa muito rápido, né? Muito. Meu Deus, passa muito rápido. Aí eu tô dirigindo lá na minha igreja, eu faço isso. Na minha igreja eu cuido desse trabalho, cuido das obras. A gente tá em processo de obra grande lá. Eu cuido das obras. Sou líder tutor do Ministério de Louvor. Líder tutor do Ministério de Louvor e líder tutor dos obreiros e diáconos. Isso. Meu irmão, é coisa. Casado? Casado, eu fiz 6 anos de casado hoje com a amada irmã Gabriele Brito, né? Manda um abraço aí pra ela. Tá? Minha querida, beijo pra você, tá, minha irmã? Tá trabalhando agora. Mulher guerreira, meu irmão. É. Deus me deu uma mulher guerreira, sábia. Procuro também não arrumar confusão, né? Pra ter paz. Sim. Mas a minha esposa é um amor. Um abraço também pra minha sogra que trabalha com a gente lá. Eu sou um cara diferente. Eu, quando não posso levar minha esposa, levo minha sogra. Minha sogra é uma mãe pra mim. Eita. É. Deu sorte, hein? Dei sorte. Tem uns caras aí que contam mais história, eu falo, mano, não vive isso não, cara. Lá em casa é de boa. A minha esposa tinha ciúme da mãe dela comigo. Sério, cara? Do cuidado, fala, mamãe, calma aí, filha da senhora sou eu. Eita. Mas é muito bacana. Minha mãe também trabalha com a gente, né? A família toda, então. Família toda. Tamo lá, todo mundo. Minha cunhada. Tá todo mundo lá. E eu sou esse cara, meu. Sou esse cara. E aí, quando posso, tô com os amigos em algum canto aí, falando de Jesus. E assim a gente vai caminhando. Eita. Pastorzão, uma honra te receber nesse podcast. A honra foi toda minha, meu amigo. Que podcast incrível. O cara era da Marinha, o cara virou servente. O cara agora deu um pulo. Eita. Corim de fogo. Fazendo faculdade, né, meu pastor? Faculdade de Engenharia Civil. É só Deus que faz isso, né? É só Deus, meu irmão. E assim, de responsabilidade nossa deixar esse conselho, Sim. né? Ainda mais pra quem quer viver um ministério, meu irmão. Sim. Eu ouvi uma frase do pastor Clésio que eu tornei lema na minha vida. Eu deixo de trabalhar a partir do momento que os meus compromissos consomem todo o meu tempo. Porque trabalhar, estudar, é se preparar para algo maior. Forte isso, hein? Todo dia. E assim, eu peso muito, cara. Peso muito. Eu procuro trabalhar para não ser pesado os irmãos. Sim. Entende? Ainda que quando a gente vai, os irmãos ajudam a gente. Né? Toda igreja que passei durante toda a minha vida, sempre fui abençoado, mas prezo por isso, em não ser pesado aos irmãos. Então, um conselho pra galera, você que tá aí no ministério, meu irmão, se tiver oportunidade, meu filho, trabalha. Trabalhar, filho. Forte. Trabalhar, mano. Vai estudar, pô. Pastor, eu vou te falar, não tem nada que te dê mais paz do que tu sair de um culto e saber que tu pode encostar em qualquer lugar pra comer. É verdade. Você tá entendendo? Você sabe, mano, se não vier daqui, eu trabalho. Você não tá sendo pesado. A pessoa que tá querendo te levar, a pessoa que tá querendo te receber. Então, é um conselho. É um conselho pra nossa galera. Pessoal, Forte isso. vamos trabalhar. Se tiver um pouquinho de tempo, vamos trabalhar. Entendeu? Forte isso aí, hein? É desse jeito. Forte, hein? É. Chegamos ao final desse podcast. Oh, meu Deus, passa rápido, né? E aí, foi bom? Ah, que maravilha, eu quero voltar. Então vambora marcar parte 2 então, hein? Parte 2 com as histórias aí Fechou. do pastor Robert. É isso aí. Que tem testemunho aí, E aí, meu. é Michel, como que a galera costuma te chamar? Pastor Michel, pastor Robert? É, sempre pastor Michel Robert, meu pai que me deu esse nome, né? É. Lá em casa é Michel Robert, Jennifer Ágata Capaz, e nome? Karen Dália. Meu Deus, esse Meu o pai. último aí, irmão. Meu irmão, meu pai é terrível. Meu pai é terrível. Beijo, seu Jorge Luiz. Ele tá mais chateado contigo não, né? Tá não, Tá agora não. a gente tá de bem. Tá de Agora bem. ele fala assim, não, agora deu certo. Tá bom, vai lá. Que podcast, gente. Chegamos ao final desse podcast e recomeçar. Bacana. Se despede desse povo aí, meu pastor. Pessoal, um abraço pra vocês. Obrigado aí pela paciência. Como eu digo, eu sou meio quadrado e quem é quadrado não enrola, né? Então, mas foi um prazerzaço estar com vocês, né? E
Breve nós estamos juntos aí na parte 2. Vai sair a parte 2. Vambora. Né? De Vambora. repente, com a parte 2 eu já volto com o álbum. Vai lançar um álbum aqui. É isso aí. Vai dar certo. Fecha aí nessa data aí. Anota na agenda aí. Vambora. Tamo junto. Vamos terminar com a frase do podcast. Podcast recomeçar, porque sempre existe o recomeço. Fechou? Conta pra lá então. Podcast recomeçar, porque sempre existe um recomeço.